Boa noite, queridas. Muito bom estar de novo aqui com vocês. Eu achei o máximo esse negócio da gente poder repetir, né, as palestras e tal, porque mesmo a gente que deu as palestras, a gente ficou muito interessada em ouvir todas as outras, então acho que foi uma sacada maravilhosa aí para poder alcançar a galera que não conseguiu estar em todas as palestras, né? Mas seguindo aí, então, a ordem, né, das nossas palestras, na semana passada, a gente começou falando sobre ordem na vida conjugal, né, no casamento. E hoje, como a Dani já adiantou a gente, deixa eu passar aqui que está travando. Como a Dani já adiantou a gente vai estar falando sobre como ordenar, né, a vida espiritual, né? Ou vamos falar um pouquinho sobre caos na vida espiritual. E se você se identificou com esse tema, se esse tema ele pode ser dito assim como é uma realidade na sua vida, eu coloquei aqui algumas frases, alguns pensamentos, alguns padrões assim de pensamento mesmo, que podem estar na sua cabeça, que fazem você definir a sua vida como assim caótica no sentido da vida espiritual. Então talvez você fale assim na sua mente, você pensa, nossa, eu me sinto distante de Deus. Eu me sinto distante de Deus e, por isso, eu defino minha vida espiritual como caótica. Talvez você diga, eu não consigo me conectar com Deus. Eu tento de tudo, mas parece que falta um negócio ali para eu conseguir me conectar com Ele, assim, ficar sintonizada com Deus. Talvez você é crente há bastante tempo e você lembra como é que foi aquele primeiro momento em que você estava com Cristo, em que você reconheceu Jesus, o amor dele, em que você entregou a vida para Jesus, aquele momento que a gente até chama, né, de primeiro amor, e você fala, nossa, aquilo parece uma memória tão distante, parece um negócio que eu perdi mesmo. Ou talvez você diga assim, esteja num ponto um pouco mais crítico, que você fale para você mesmo, eu já tentei de tudo e nada traz paz para mim. Nada traz paz, por isso minha vida espiritual está um caos. Você pode estar olhando para outras pessoas, outras mulheres, líderes na igreja, enfim, que você segue aí, você olha a vida deles, você olha a sua vida espiritual, você fala, nossa, eu não estou nem perto do que eu deveria provar na vida espiritual. E isso deixa você em turbulência por dentro, deixa você toda bagunçada por dentro. Ou tem esse pensamento que eu acho que é clássico, que atinge todas nós, né? Quando a gente pensa na vida espiritual, que é a correria da rotina não deixa eu focar em Deus. Minha vida é tão agitada, tão louca, que eu não consigo focar, não consigo centralizar meus pensamentos num tempo específico diariamente para Deus. Ou talvez você é nova na fé, você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro momento que você está tendo um contato um pouco mais profundo com a palavra de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido sobre essa questão de como ordenar a sua vida espiritual. E você fala, nossa, eu não sei como me aproximar de Deus, eu não sei como iniciar para ordenar a minha vida espiritual. Então, se você está com algum desses pensamentos na cabeça, se você consegue se identificar com algum desses pensamentos, dessas frases, eu queria dizer que, né, esse tempinho nosso aqui no Zoom, né, essa reprise da palestra, ela é para você mesmo. E eu queria te encorajar bastante, porque na palavra de Deus, lá em Jeremias 29:13, a gente tem uma promessa clara, de que se a gente busca Deus de todo o coração, a gente vai encontrar Ele. Está escrito assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, pode colocar a sua esperança lá em cima, que você está no lugar certo, e se você está buscando o Senhor de todo o coração, o Senhor vai se deixar ser encontrado e vai vir ordenar a sua vida espiritual. Mas para começar, né, pensando assim um pouquinho, ainda parte da introdução, assim, um pouquinho antes da gente entrar de fato no nosso tema, eu queria fazer só uma explicação, assim, elucidar uma questão aqui, que é uma questão de terminologia, né? Então, muitas vezes a gente fala, né, vida espiritual, vamos ordenar a nossa vida espiritual, e a gente usa esse termo, mas se você parar para pensar mesmo, esse termo, ele não está tão correto. Vou explicar por quê. Quando a gente pensa em outras religiões, outras crenças, pode ser até que você consiga enquadrar aquela religião numa gaveta que você abre e fecha, né? Então, beleza, quando eu estou lá fazendo minhas preces, tendo esse momento mais sério, assim, então eu estou ali ativando minha vida espiritual está ali
ativa e tal. A gente pode ter esse tipo de pensamento. E às vezes a gente traz isso até para dentro do cristianismo, né? A gente acha que domingo na igreja, aí sim eu estou ali com a vida espiritual ativa, né? Ou quando você senta para ler a Bíblia, ou quando você está ouvindo um louvor, alguma coisa assim do tipo, né? Fazendo um devocional. Mas, gente, não é esse tipo de coisa que a Bíblia diz. Jesus Cristo, lá em João 14, você conhece esse versículo, é famoso, ele falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Gente, Jesus é a vida. Então, quando a gente pensa em vida espiritual, na verdade, a gente está falando sobre a vida completa. A vida que Jesus Cristo oferece para a gente. Vida espiritual não deve ser uma gaveta que a gente puxa e fecha quando você está fazendo alguma coisa de crente, entre aspas. Não. Jesus, quem teve a vida tocada por Jesus, quem foi encontrado por Jesus Cristo, tem a vida toda impactada. Então, quando a gente pensa em vida espiritual, a vida, né, de alguém que tem o Espírito Santo dentro dela, a gente está falando dessa vida completa. E, na verdade, a vida espiritual é a vida que dá o tom para todas as outras áreas da nossa vida. É ela que equilibra todo o resto. Então, eu queria só fazer uma explicação rápida. A gente vai falar vida espiritual só por uma questão de didática, para vocês entenderem assim, mas lembrem, né, a gente está falando da vida como um todo. Jesus é a própria vida, Jesus é a nossa vida. Eu queria começar aqui, de fato, falando com vocês, né, a gente está fazendo uma palestra sobre caos na vida espiritual, e a gente quer hoje, com a graça de Deus, dar algumas ferramentas, alguns princípios que vão ajudar a gente a organizar o nosso interior, ou fazer, né, como a gente chamou lá na palestra, no congresso, uma faxina espiritual, como que a gente pode ordenar o nosso interior. E eu queria dar mais uma boa notícia para você, encorajar você de novo, que assim, a pessoa mais interessada nisso não sou eu que estou dando a palestra, não é a Lara que vai entrar depois, mas é Deus. É Deus. A gente vai ouvir bastante esse versículo aqui, que está lá em 1 Coríntios 14, 33, talvez você já tenha até decorado, né, que fala: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Meninas, Deus não é um Deus de bagunça. Ele é um Deus que reconstrói os destroços da nossa vida, os destroços que o pecado causou. Então, assim, coloca suas esperanças lá em cima, porque o Senhor quer organizar a sua vida espiritual. Ele quer fazer uma faxina na nossa vida espiritual. E para isso acontecer, a gente tem que partir de um pressuposto. E esse pressuposto é esse aqui, que eu projetei aqui na tela. Olha, a ordem na vida espiritual só é possível para os salvos em Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. A ordem na vida espiritual só é possível para os salvos em Jesus Cristo. Pensa comigo. A gente está falando de ordem na vida espiritual. Isso significa que essa ordem, nessa área, né, na vida toda, como a gente viu, ela só é possível para as pessoas que são morada do Espírito Santo de Deus. Hoje em dia, talvez seja meio confuso isso, porque hoje em dia se fala muito de espiritualidade, né? Tudo é espiritualidade, tem tido um foco muito grande nessa área de buscar assim, a espiritualidade, como você ascender espiritualmente. E aí eu até fiz um teste, eu entrei no YouTube, assim, e fiz uma pesquisa sobre vida espiritual para ver o que aparecia. E, gente, apareceu coisa de todo tipo lá. Tinha guru, tinha monge, tinha monja, tinha um monte de gente falando sobre como iniciar a vida espiritual, como ter uma vida espiritual. Mas, basicamente, o conceito central que estava trazendo ali, que talvez não seja novidade para você, porque não é uma coisa muito... não é uma sacada tão genial assim, o resumo do que o mundo está pregando sobre espiritualidade é esse aqui, olha. Se você se concentrar em você mesma, você vai achar o que você precisa. Então, se você olhar lá para dentro, com bastante calma, autoconhecimento, você vai achar o que você precisa. Para um pouquinho. Sério isso, gente? Sério isso? Sério que tinha lá um monte de gente com milhões de views, milhares de views nos vídeos do YouTube para ouvir isso? Olhe para si mesmo que você vai achar o que você precisa. Gente, quando a gente lê esse livro aqui, quando a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia,
A gente vê que quando o Senhor Deus ele oferece paz para alguém, quando ele oferece ordem na vida espiritual, nessa ordem que todo mundo procura, essa ordem que todo mundo deseja, essa ordem interior que ele fala, né? Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Ele nos dá vida nova. Deus, quando ordena a nossa vida espiritual, ele não faz a gente evoluir para a gente ser melhor, ele não dá o reset na gente, ele não fala para a gente se concentrar no nosso interior. Não, nada disso. Ele nos faz uma nova criatura. Uma nova criatura. Você conhece 2 Coríntios 5,17 também. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Isso é a salvação, meninas. Isso é a salvação. É quando Deus dá uma vida para a gente. E se você está buscando essa ordem na vida espiritual, se você quer ordem nessa área da sua vida, vou dizer uma coisa para você, não adianta usar a ferramenta humana, não adianta usar a força do seu braço, não adianta praticar boas obras, não adianta se concentrar com toda a sua força no seu interior, não adianta meditar tantas horas por dia, não adianta. É necessário que uma coisa que vem de fora de você, uma coisa que é independente de você, haja na sua vida. E é exatamente isso, gente, que Jesus Cristo faz na vida de alguém. É exatamente isso que ele faz. Quando Deus salva a gente, é isso que ele está fazendo, ele está dando vida nova. Quando Jesus morreu na cruz, meninas, ele levou na cruz toda a incapacidade da gente ser ordenada no nosso interior, porque sozinha a gente não consegue. Ele pregou essa incapacidade na cruz. E ainda por cima, olha que maravilha, a palavra diz que quem crê em Jesus Cristo vai receber um novo coração. A gente já sabe disso, você frequenta o Zoom aqui, você sabe, né? Vai receber um novo coração, coração de carne. Isso significa uma vida nova por completo. E olha só que maravilha, aqui está o pulo do gato. Quando você é salva, você recebe um selo de garantia de Deus. E esse selo de que você pertence a Deus é o Espírito Santo de Deus presente em você. O Espírito Santo que organiza o nosso interior. Ele começa a habitar em você. E esse é o nosso ponto de partida. É aqui, meninas, que começa a organização, essa faxina interior. Deus ele vai ordenar a nossa vida espiritual só através do Espírito Santo. Eu até coloquei essa frase aqui, né, que fala assim, a cruz de Jesus... Opa, eu não estou conseguindo ler aqui. Peraí. Sinto muito, não consigo ler porque está tudo em cima aqui. É o único caminho que nos oferece verdadeira ordem interior, pela presença organizadora do Espírito Santo. Obrigada, Thaís. Valeu. Isso aí. Então, a cruz de Jesus é o único caminho que oferece verdadeira ordem interior. Por quê? Porque a partir do momento em que você crê em Jesus Cristo, você se torna morada do Espírito Santo de Deus. Meninas, esse é o ponto de partida para a gente organizar a nossa vida espiritual. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem força de vontade, não tem meditação, não tem olhar para dentro que vai resolver alguma coisa. E eu queria fazer só um convite rápido, que se você conhece essa verdade, se você já entregou a sua vida para Jesus, você pode desfrutar disso hoje. Você tem tudo que você precisa para desfrutar dessa ordem interior. Mas se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, você pode fazer isso hoje, né? Não precisa de nada. Aí ele já fez tudo. Você pode fazer isso hoje. Se você sabe como fazer isso, sabe entregar a sua vida para Jesus, queria desafiar você a fazer isso. Mas se você tem dúvida ainda, não entende direito o que é entregar a vida para Jesus, chama a gente no final, manda uma mensagem aqui no inbox que a gente vai adorar compartilhar como que isso acontece na vida de alguém. Mas para ficar aí, para a gente começar, e a Lara já pode entrar aqui, a gente precisa da presença do Espírito Santo para ordenar a nossa vida interior. Esse é o ponto de partida. Sem isso, nada adianta. Ok, boa noite, meninas. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês e vou estar dando, então, continuidade ao que a Té está falando. A mudança, então, ela começa de dentro para fora. E esse é um ponto importante que a gente precisa entender.
como até falou, se nós estamos aqui hoje, nessa noite, a gente está entendendo que Deus está nos chamando para reorganizarmos o nosso caos, né? Colocarmos a nossa vida espiritual em ordem, colocar a nossa vida espiritual, né, na forma que Deus espera que ela esteja. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês, então, alguns versículos que vão ser o nosso ponto de partida para entender essa mudança que acontece de dentro para fora. O primeiro versículo é em Filipenses, então, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha só o que Paulo escreve à igreja de Filipe. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, queridas, é que ele não pensa que ele já tenha alcançado todas as coisas ou a perfeição, mas uma coisa ele entendeu. Paulo, ele estabeleceu um alvo, ele estabeleceu um modelo, ele estabeleceu um padrão. E isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender. Quem é o nosso alvo? Nós estamos caminhando para onde? Aonde nós queremos chegar? Para onde nós estamos olhando? Então, nessa situação onde nós estamos reorganizando as coisas, nós precisamos ter um modelo, nós precisamos ter um norte, nós precisamos ter um foco, um alvo. E o nosso alvo é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E através de Cristo, nós podemos saber exatamente o que ele deixou para nós, o modelo de vida que ele deixou para nós em vida. Através da vida dele, a gente sabe exatamente como ele se comportou, o que ele nos ensinou, a palavra do Pai que ele revelou para a gente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa estar sempre lembrando. Inclusive, esse é um versículo que a gente precisa estar constantemente trazendo a nossa memória, de lembrar que nós temos um alvo, nós temos uma pessoa e nós estamos caminhando para frente, adiante. E vai chegar um momento que nós precisamos tomar essa decisão, que algumas coisas terão que ficar para trás nessa caminhada, nesse processo. E daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre essa questão do que fica para trás e como nós estamos caminhando adiante. O próximo versículo que eu queria compartilhar com vocês está em Efésios, capítulo 3, nós vamos ler o 16, de 16 a 19, que diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, nós temos um foco, nós estabelecemos o nosso alvo, e todo esse processo que Deus inicia em nós, ele começa de dentro para fora. Deus, ele vai, então, transformando e depositando o amor dele. E eu acho tão bonito quando Paulo, ele escreve a respeito disso, de nós conhecermos, compreendermos a largura, o comprimento, a profundidade, ou seja, compreender e experimentar o amor de Deus na sua completude, de forma completa. Porque Deus, ele não é Deus de partes, ele não é Deus de pedaços, ele é um Deus que traz completude. O amor de Deus que nos alcança, que atinge o nosso ser interior, ele é esse amor que quer completar a gente em todas as áreas, não só numa parte. E através desse amor, nós vamos então experimentar, ser cheios da completude de Deus. Então, através do Espírito de Deus que é depositado em nós, esse amor, ele vai transformando, então, o nosso interior, e a gente precisa ter isso em mente, que tudo que acontece no nosso íntimo, no nosso interior, uma hora reflete aqui fora. Então, o amor de Deus que vai nos completando, o amor de Deus que vai nos transformando aqui dentro, em algum momento, aqui fora vai resplandecer isso. Aqui fora vai ter consequências e frutos do que está acontecendo aqui dentro de nós. E o próximo versículo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês cadê? Isso, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16
a 18, diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos no nosso alvo, nós fixamos os nossos olhos em uma pessoa, não naquilo que se vê. Lara, seu microfone está mudo. Volta. Opa, voltei. Voltou. Ok. Desculpa. Sabem, mutou há muito tempo? Eu não vi. Não, né? Não vê. Não. Só a gente se fixa os olhos naquilo que a gente não vê, Pode voltar. Desculpa. Ok, então, fixamos os olhos. Então, nós fixamos os nossos olhos no nosso alvo, na pessoa de Cristo. Nós temos um foco. Nós fixamos os nossos olhos, então, não naquilo que não se vê. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, nós fixamos os nossos olhos em tudo aquilo que vem do reino de Deus. Tudo aquilo que o Senhor estabeleceu como base para a nossa vida espiritual, a nossa vida com Cristo. E nós temos esse foco, nós temos esse alvo diante de nós. Então, nós precisamos estar com isso em mente, porque embora exteriormente as coisas podem estar mesmo um caos, embora se a gente olhe para o nosso lado, as coisas realmente não estão como a gente gostaria, a gente precisa lembrar que o que Deus tem para nós é um ser interior sendo renovado. E quando a gente olha para a Bíblia, queridas, a gente vê tantos homens e mulheres que viveram, que tiveram experiências difíceis, enfrentaram desgraças, perdas, mortes, doenças, mas ainda assim foram homens e mulheres que testemunharam de uma vida com Deus, uma vida de perseverança, uma vida de testemunho. E quando a gente olha para essas pessoas na Bíblia, não sei vocês, mas eu fico me perguntando o que eles tiveram que eu não posso ter? De onde vem esse renovo, essa coragem, essa esperança, essa perseverança para continuar servindo a Deus, para continuar perseverando nos planos de Deus? O que Deus tinha para essas pessoas, Ele também tem para nós. Esse renovo, apesar do caos, apesar da perda, apesar da dor, apesar da bagunça, esse renovo, ele é para nós. E o que Deus quer fazer em nós é exatamente que nós tenhamos essa experiência de interiormente sermos renovadas dia após dia. E acho que é o último, né? Versículo? Isso, o último versículo, Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Acho que quando eu estava no meu processo de conversão, esse versículo ele caiu assim como uma luva para eu entender mesmo o que Deus espera e o que Deus está fazendo nesse processo de transformação. E olha o que Paulo escreveu: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a partir do momento que Deus, ele nos alcança com o seu amor, ele nos alcança com a sua completude, Deus está trabalhando no nosso interior, o Senhor, ele renova a nossa mente. Ele renova, ou seja, ele nos ensina a ver e experimentar as coisas de forma diferente. A caminhada com Cristo é como se nós recebêssemos novas lentes, sabe? Como se nós colocássemos novos óculos e nós passamos a enxergar o mundo e as coisas aqui fora de forma diferente. Nós passamos a enxergar agora com as lentes de Cristo. E nós enxergamos as coisas de forma diferente, nós enxergamos a nós mesmos também de forma diferente. Deus, ele vai mudando a nossa forma de pensar, ele vai transformando nosso entendimento a respeito das coisas e o nosso entendimento a respeito de nós mesmas. A gente consegue olhar para a gente com um olhar de mais graça, um olhar de acolhimento. E da mesma forma a gente consegue lançar esse olhar sobre as outras pessoas também, porque nós estamos sendo transformados aqui dentro e naturalmente aqui fora as coisas vão mudando. E esse é um processo, queridas. Esse é um processo que nós estamos com Deus,
É um processo que, como foi até falado, né, no Congresso, não é da noite para o dia que toda essa mudança acontece. Né? Deus, ele poderia ter feito, né, ele poderia ter criado todas as coisas em um dia, mas ele separou os dias certos para cada coisa ser criada, cada coisa ser ordenada. E da mesma forma, esse processo de estabelecer ordem é um processo. E a gente precisa entender e nos submetermos ao processo de Deus. E a caminhada com Cristo é uma caminhada de processos. O caos também faz parte do processo. Como até, né, bem mencionou a respeito da faxina, né, a comparação com a faxina, o que é uma faxina? E acredito que todas as mulheres aqui entendem o que é uma faxina. O que é uma faxina se não desordenar para ordenar? Trazer um caos na casa para depois vir a ordem. Quando você chega na casa de alguém que está faxinando, as coisas estão fora do lugar, os móveis estão tudo para cima, você chega na sala, não tem onde sentar, não tem onde colocar uma bolsa, porque está tudo uma bagunça. Quem aqui, gente, nunca deu aquela faxina de final de ano no guarda-roupa, que é o mundo de Nárnia? Você abre o seu guarda-roupa, você vai lá, entra lá, é um mundo de Nárnia ali dentro. Você descobre coisas que você nem lembrava que tinha. Você descobre coisas que está só juntando poeira, que está só juntando sujeira. Lá em casa, pelo menos, a gente tinha essa coisa de faxina de final de ano. A faxina de final do ano é um caos, mas é um caos que você está diante daquele caos, mas você tem um propósito nele. É um caos que vem para a ordem. A faxina, ela tem cara de bagunça, mas é um momento em que você decide colocar as coisas em ordem. E a nossa vida, ela é mais ou menos isso mesmo. A gente precisa reconhecer quando esse momento ele chega. Sabe assim, chegou, ok, Deus, não tá legal, as coisas não estão funcionando como eu gostaria, as coisas estão totalmente fora do lugar e eu estou reconhecendo que eu preciso colocar as coisas em ordem. E chega esse momento e nós precisamos reconhecer isso diante de Deus. E essa é uma atitude, queridas, de maturidade e vulnerabilidade. Quando nós reconhecemos diante de Deus que, de fato, a gente está precisando dessa faxina, que, de fato, a gente está precisando colocar as coisas em ordem, é o momento que a gente está assumindo uma postura madura, uma postura vulnerável diante de Deus. É um sinal de que nós estamos querendo crescer, de que nós queremos mais. E se você está aqui nessa noite, é porque, de alguma forma, você está insatisfeita e você está querendo mais. Você está querendo organizar, você está querendo trazer ordem para isso. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina e nos sinaliza quando nós olhamos para o Evangelho é que a Bíblia, ela fala sobre assumirmos responsabilidades. O Evangelho nos convida a assumirmos responsabilidades. Paulo, ele escreve à igreja de Corinto e ele faz uma comparação que eu acho muito legal, que ele fala a respeito do alimento sólido. E Paulo diz que o alimento sólido, ele é para o adulto, mas o alimento líquido, a papinha, é para a criança. Eu acho que pode mudar o slide, né? Isso. Então, o primeiro ponto, o Evangelho, ele nos convida a assumirmos as responsabilidades. Porque a comida do adulto, ela é para o adulto. Uma criança, ela não dá conta de comer o que um adulto come. A criança, ela sempre depende de alguém. A criança só quer ser alimentada, ser cuidada, toda hora a gente precisa prestar atenção nela, se ela está necessitando de alguma coisa, a gente precisa estar o tempo todo cuidando, limpando, dando banho, e amamentando, e dando comidinha. A criança, ela necessita de alguém. A criança, ela não consegue sobreviver por si mesma. Agora, o adulto não. O adulto acorda na segunda-feira e ele sabe que ele tem boleto para pagar, certo? O adulto, ele acorda na segunda e ele sabe que ele tem que enfrentar a vida. E ele tem responsabilidades para assumir. E ele assume responsabilidades não só referentes a ele. As responsabilidades também dizem respeito às pessoas ao redor dele. Ele sabe que ele é responsável por outros também. Que ele não está sozinho. Então, quando a gente olha para essa comparação de Paulo, e a gente olha para a Bíblia nos chamando para assumirmos essa responsabilidade, para nos tornarmos maduros, a gente entende que a Bíblia está nos convidando a ter postura de gente grande, de gente que assume a responsabilidade. Eu preciso
me mover em direção a Deus. Eu preciso ter tempo com Deus, eu preciso assumir a responsabilidade de cuidar da minha vida espiritual. Eu preciso assumir o compromisso de investir na minha vida espiritual. E essa é uma decisão minha. Essa é uma decisão que eu tomo e é uma atitude que eu decido. E esse é um pensamento, queridas, que a gente precisa desenvolver para que a gente entenda que nós estamos amadurecendo. Nós estamos nesse processo de amadurecimento. E a maturidade a gente aprende nesse processo. E eu gostaria de compartilhar assim, uma comparação que eu acho muito legal. Certa vez um rabino, o nome dele é Abraham Twelski, ele estava observando esse processo de maturação das lagostas. Todo mundo aqui já deve ter visto uma lagosta, né? E as lagostas, como a maioria dos crustáceos, elas têm uma estrutura rígida, uma estrutura dura. E a lagosta, quando ela está nesse processo de maturação, quando ela está crescendo, a lagosta ela atinge um certo tamanho e a estrutura dela impede que ela continue crescendo. E à medida que uma lagosta vai crescendo, ela sente o desconforto e a dor do crescimento. Então, à medida que a lagosta vai crescendo, chega um determinado momento que se a lagosta não fizer nada, ela vai morrer sufocada. Porque a estrutura dela não está dando conta do crescimento que ela está tendo. E o que uma lagosta faz, então, quando ela está nesse processo de crescimento? A lagosta ela precisa se esconder, então ela vai para baixo dos corais, onde ela pode se despir da antiga casca, da antiga estrutura, para que ela ali, vulnerável, escondida de qualquer predador, ela está ali sozinha, solitária. Ela começa a moldar e a criar a nova estrutura, a nova casca dela. E esse processo da lagosta dura muito tempo. Para vocês terem noção, para uma lagosta chegar à fase adulta, de maturação, ela demora cerca de 7 anos. Então, imagina, esse crustáceo pequenininho demora 7 anos para atingir a fase adulta. Então, esse processo de se esconder embaixo dos corais, de se despir, de refazer uma nova casca, ao longo da vida de uma lagosta, acontece por diversas vezes. E é muito interessante a gente pensar nessa comparação a respeito da nossa própria vida. Porque novas fases podem requerer de nós novas estruturas. Novos momentos, às vezes é uma dificuldade que a gente passa, às vezes, não sei, tantas coisas, né, chegam até nós, e talvez novas fases vão requerer de nós nova estrutura, porque já não está dando mais. E a gente pode olhar para tudo isso e entender que Deus pode usar o nosso caos, o seu caos, como estímulo para que você entenda a sua necessidade de ordem. E tem momentos que a gente precisa reconhecer que é hora de nos recolhermos no nosso solitário, como Mateus fala, né? Irmos para o nosso quarto com aquele único capaz de refazer a nossa estrutura. Como a Stephanie falou, a gente não consegue sozinhas. Não é pela nossa força. Nós não conseguimos sozinha. Nós temos que realmente nos esconder e nos despir e ser vulnerável ao único capaz de refazer a nossa estrutura. E Deus pode usar o seu caos hoje, a sua dor, como estímulo para você entender, realmente eu preciso de uma nova estrutura. A estrutura que eu estou hoje não está comportando a fase de vida que eu estou vivendo agora. E até vai estar dando continuidade. Isso aí. Então, meninas, até agora, eu e a Lara, a gente basicamente falou o seguinte: se você quer ordenar a sua vida espiritual, você tem que partir de um pressuposto. A vida espiritual ordenada só é possível para aqueles que são habitação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai agir dentro da gente e começar essa faxina, essa ordem interior que a gente tanto almeja, que a gente deseja mesmo. E agora a Lara, de forma maravilhosa, expôs para a gente esse chamado que o próprio Espírito Santo coloca dentro da gente, que é um chamado para a maturidade.
O Espírito Santo, ele não deixa a gente neutro, ele não deixa a gente parado. Ele impulsiona a gente para um crescimento. Ele tira a gente daquela condição de infantilidade espiritual, de criança espiritual, o chamado para maturidade, para ser um adulto, né, que tem um ser interior fortalecido, como ela leu ali para a gente em Efésios. Beleza, a gente falou esses dois pontos até agora. Tudo isso faz sentido, talvez você já estivesse até familiarizada com essas questões, mas vamos pensar de forma prática. A gente falou bastante sobre o que o Senhor faz dentro da gente, a ação de Deus, a ação espiritual que o Senhor coloca dentro da gente, como isso é uma coisa independente de nós, é o Senhor agindo dentro da nossa vida. Mas o que a gente faz? Onde que a gente entra nessa área toda de ordenar o nosso caos interior, né? Como que a gente faz isso? Eu quero apresentar para vocês, assim, um conceito que eu vou chamar aqui de hábitos da graça de Deus. Hábitos da graça. Lembra que quando Jesus salvou a gente, né? Vocês conhecem esse texto lá em Ezequiel 36, 26, quando Jesus salvou a gente, ele deu um novo coração para a gente. Tirou o coração antigo, tirou o velho funcionamento e fez a gente uma nova criatura, com um novo coração. Um coração que é de carne, como a Bíblia fala, né? Um coração que pulsa os desejos de Deus, um coração que tem novos desejos, tem um novo funcionamento, uma nova vontade e tem que ter novos hábitos. Tem que ter novos hábitos. Então, se você está em Cristo, se você foi coberto pela graça de Jesus Cristo, isso significa que a sua vida tem que ter novos hábitos. É o que a Lara falou para a gente. Ela exige novos hábitos. E se você olhar para o Novo Testamento inteiro da Bíblia, basicamente é sobre isso. É como você exercitar a vida que foi dada para nós, essa vida que a graça de Deus nos deu. E esses novos hábitos aí, eu estou chamando aqui de hábitos da graça. E esses hábitos nada mais são do que a gente conhece como disciplinas espirituais. Então, agora, a gente vai falar bastante sobre essa questão de qual é a minha participação na organização do meu ser interior. Ok, eu já entendi que o Senhor Jesus é o autor e o consumador da minha fé, é Ele que do princípio ao fim vai fazer lá a boa obra completa em mim, a glória é totalmente para Ele, eu não tenho participação no sentido de, eu não tenho mérito nenhum nisso, mas o Senhor, na misericórdia dEle, nos convida e nos impulsiona a agir. E aqui a gente vai ver essas disciplinas, como que a gente faz isso. Se você está na Iba Viva já há algum tempo, isso aí já foi bem falado para você, a gente já fez semana teológica, a gente já teve série de mensagens, várias vezes, inclusive, sobre as disciplinas espirituais. Então, por causa disso, eu não vou focar muito assim no que são as disciplinas espirituais, todas as disciplinas espirituais, mas eu vou dar umas pinceladas em como você pode priorizar esses hábitos da graça na sua vida e como que você pode ter algumas estratégias, né, para poder, assim, desfrutar melhor deles e provar mais dessa ordem espiritual que a gente está buscando, né? E a primeira coisa, né, o primeiro hábito da graça que eu ia falar com vocês, não podia ser diferente, né, do que a leitura bíblica. Não pode ser diferente do que a leitura bíblica. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não posso, assim, exagerar, não dá para exagerar o quão importante é ler a palavra de Deus. A gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa meditar nela. A gente precisa ser verdadeiras arqueólogas da palavra de Deus. A gente tem que passar tempo com a palavra de Deus até achar o tesouro que está escondido ali, porque tem tesouro escondido ali. Tem um salmo na Bíblia, que é o Salmo 119. É um salmo gigantesco, são mais de 150 versículos, é gigante o salmo. Mas esse salmo inteiro, ele é dedicado a exaltar a palavra de Deus. Eu costumo chamar esse salmo de feijoada da Bíblia. Sabe por quê? Porque é um banquete. Gente, o Salmo 119 é um verdadeiro banquete. Um banquete. Quando você vai lendo esse salmo, você vai entrando na pele do salmista e você vai sentindo a luta que ele tem para amar a palavra de Deus. E você fala, opa, presente, me sinto assim também. E, ao mesmo tempo, você vê a alegria que ele tem na palavra de Deus. Você vê como a palavra de Deus, ela guia ele. Você vê como ela, de forma prática, ajuda ele em todos os momentos da vida dele. Gente, é um salmo fenomenal. Recomendo, assim, firmemente que você leia esse salmo. Uma vez eu fiz a conta, deixa eu ver, eu até anotei aqui. Se você ler 7 dias, né? Se você ler de segunda a segunda esse salmo, né? São 176 versículos. Dá mais ou menos assim 25 versículos por dia, então super de boa aí, um desafio aí para você ler
esse salmo, mas a gente está falando sobre o hábito da graça que vai ordenar o nosso interior, que é a leitura bíblica. Então, assim, gente, a Bíblia, ela é um verdadeiro banquete. É um verdadeiro banquete. E o convite de Deus, assim, o que a gente quer destacar nesse hábito da graça, não é só uma disciplina espiritual, leia isso, 3 passos para o sucesso na vida espiritual, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de alimento sólido. A gente está falando de alimento que traz, assim, satisfação. É isso que a Bíblia é. É isso que a Bíblia é. E pensando aqui em como provar disso, em como você pode, assim, provar da delícia que é a palavra de Deus, eu trouxe algumas dicas práticas, se você quiser, você pode anotar, para poder potencializar, para poder auxiliar a gente no dia a dia aí com a leitura, né, com o desenvolvimento desse hábito novo aí da nossa vida, para a gente poder ter uma vida interior ordenada, né? E assim, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o tempo de leitura, né? A frequência de leitura bíblica, né? Então, a questão é, gente, separa um tempo todo dia para ler a Bíblia. Cara, eu falei até no congresso que, quando eu era adolescente, eu achava que leitura bíblica era em horário comercial, né? Então, beleza, eu leio de segunda a sexta, das 7 às 5, né? Tá ali, 7 às 6, mais ou menos, e beleza, esse horário acabou, final de semana não precisa, porque sábado tem escape, domingo tem culto. Então, assim, eu não preciso mais ler a palavra de Deus, mas, gente... Eu cresci e eu fui vendo, assim, a necessidade vital de ler a palavra de Deus. Eu percebi que se ela não habitasse ricamente no meu coração, rapidamente eu ia ser sugada pelo mundo, ia correr para outra coisa que promete ordem na minha vida, mas no final das contas dá caos. Então, assim, primeira coisa, leitura bíblica todo dia, meninas. 7 dias por semana, meninas, leiam a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus. E aqui eu quero fazer um comentário, eu sei que cada uma tem uma situação de vida, a gente está aqui num grupo de mulheres, muitas são mães, eu vou ser mãe no início do ano que vem, eu estou ciente de que minha frequência de leitura bíblica vai dar uma oscilada até eu conseguir organizar tudo ali com o início, com minha bebezinha e tudo mais, assim. Mas, assim, eu queria falar que existe graça para esses momentos, mas, ao mesmo tempo, queria chamar vocês para a gente ser criativa na nossa leitura bíblica. Nossa, tem tanta coisa hoje em dia que a gente pode fazer, né? Nossa, o Spotify tem a Bíblia falada, o próprio aplicativo da Bíblia é a Bíblia falada. Então, talvez você não tenha tempo de parar e ler ali longamente, de ser arqueóloga profunda, de passar horas estudando e tal. Mas você dá um play lá, vai fazer suas coisas e fica ouvindo a palavra de Deus. Existem devocionais falados também. Existem várias versões que são mais palatáveis da Bíblia, mais fáceis de entender. Então, seja criativa, né, na leitura bíblica. Outra coisa que surge muito na nossa mente, quando se trata desse hábito da graça, né, é assim, a gente fala, nossa, em qual período do dia eu posso ler a Bíblia? Será que tem um momento certo para eu ler a Bíblia? E, gente, a Bíblia, ela não explica claramente, ela não fala claramente, leia a Bíblia esse horário ou aquele e tal, mas, por experiência própria e por observar muitas pessoas à minha volta, tenho visto que, inclusive o próprio salmista do Salmo 119, ele mesmo gostava de ler de manhã, logo de manhã. Isso faz sentido, né? É o momento que você acorda, é o momento que a mente está um pouco mais calma, é o momento em que tem um pouco de silêncio, e você gasta ali os primeiros momentos do seu dia junto com Deus, ouvindo a voz de Deus. Isso é muito especial, meninas. É um momento muito assim, que vai dar ordem no resto do seu dia. Óbvio que existem situações e situações, se você é uma pessoa que funciona à noite, beleza, leia a Bíblia à noite. Mas se você está em dúvida, de manhã é um bom momento, porque senão você é engolido pela rotina do dia, chega à noite, não consegue nem abrir o olho, tá? Para pegar a palavra de Deus. Então, né, leia todos os dias e tem ali um momento específico para ler a Bíblia. Outra dica que eu posso trazer aqui para vocês sobre a leitura bíblica é ler orando, né? Então, ore a palavra de Deus, né? Fique orando, ore enquanto você lê a Bíblia. Ore enquanto você lê a Bíblia. Peça a ajuda de Deus. Às vezes tem momentos que a gente não entende o que está lendo e tal, mas ore. Quantas experiências eu já tive em que eu estava lendo, não entendia, ficava até irritada com o texto bíblico, falava assim, eu não acredito que está escrito isso aqui, que coisa. E eu orava e o Senhor, dava aquela inspiração, o Espírito Santo clareava. E a última palavra de encorajamento sobre esse hábito da graça é não se contente com migalhas. Né? Eu falei, né, o Senhor tem um banquete para a gente todos os dias. A gente não precisa se contentar com migalhas. Não se contente com migalhas. Vai fundo, como a Lara falou, se retira ali um pouco do seu momento e tal, e vai fundo na leitura bíblica, porque o Senhor tem um banquete bem grande para a gente. O segundo hábito da graça que a gente
tem aqui é a oração. A gente conhece o texto, né, de Mateus 6,6, que Jesus fala, né, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. A oração, ela tem uma recompensa. A recompensa da oração, meninas, não é conseguir o que a gente quer, necessariamente. Não é isso, isso é o de menos. A recompensa da oração é estar com o seu pai. É estar com o seu pai. É estar na presença de Deus. Deus, ele é um Deus de prazer, não existe nada melhor do que Deus. Salmo 16:11 diz, né, que na presença do Senhor tem alegria plena e prazeres eternos na direita dele. Oração não é só passar tempo falando, não. É ter tempo de verdade com Deus para provar da presença dele. Você consegue imaginar, menina, se todo dia a gente tiver uma vida de oração sadia, uma vida de oração viva, você consegue imaginar como é que você vai sair dali para o seu dia? Será que você vai sair ordenada ou não? Será que você vai sair bagunçada ou não? Então, eu queria dar esse encorajamento inicial aí, quando se fala da vida de oração, né? A recompensa é estar com Deus, é sentir essa alegria mesmo, esse prazer completo. E aí, falando de dicas práticas, né? A gente vê que Jesus, ele tinha uma estratégia, né? Para orar. Então, assim, a Bíblia fala o tempo todo, né? Jesus se retirava para orar, Jesus se retirava para orar, Jesus se retirava para orar. Meninas, a gente precisa de um tempo específico para oração. Sabe, seja estratégica, não deixa passar o dia, escolhe um tempo específico e um lugar específico. Jesus fala, né? Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Jesus, ele, obviamente, como diz na Bíblia, né? Ora sem cessar, a gente pode falar que a gente está orando enquanto está no ônibus, enquanto está lavando a louça, enquanto está varrendo a casa, óbvio, isso é válido também. Mas existe esse tipo de coisa que é diferente, que é uma vida de oração que você para o que você está fazendo, com um determinado horário, um horário específico e um lugar específico, e você vai passar tempo com seu pai que te vê em secreto. Gente, é daí que vem a ordem na vida espiritual. Outra dica prática, vou dar um pouquinho mais rápido aqui, outra dica prática sobre como orar, às vezes a gente se perde muito na oração, né? Eu não sei como orar, eu fico confusa, eu me perco completamente no que eu estou orando. Gente, uma dica muito legal que eu adotei há muitos anos atrás é escrever a oração. Então, eu tenho vários caderninhos de oração e eu vou escrevendo as minhas orações, isso me ajuda muito a concentrar no que eu estou fazendo. Então, talvez essa seja uma dica para você, se você não tem o hábito de escrever. É uma coisa muito legal, porque, né, você tem ali marcado durante anos o que o Senhor fez, o que o Senhor vai fazer, né, na sua vida, e talvez num momento caótico da sua vida, você possa voltar lá naquelas páginas, ler o seu caderninho de oração e falar, nossa, olha só o que o Senhor fez, olha só como o Senhor me ordenou. Isso vai abençoar você ali naquele momento. Talvez, né, orar em voz alta, isso é uma coisa que me ajuda muito também, quando eu estou orando só na mente, é uma coisa que às vezes você se perde, começa a pensar em outras coisas que você tem que fazer e tal, no frango tem que descongelar e tal, e tudo que você tem que fazer, pum, ora em voz alta, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora em voz alta. Uma dica bem prática que meu marido me ensinou também, que me ajuda muito quando eu estou perdida na oração, é orar em círculos concêntricos. O que é isso, né? O que é orar em círculos concêntricos? É você organizar a sua oração começando de uma coisinha pequena para uma coisa grande. Então, dá um exemplo. Começo orando pela minha vida, depois eu oro pelo meu casamento, depois eu oro pelos meus filhos, depois eu oro pela minha família maior, depois eu oro pelo trabalho, depois eu oro pela igreja, depois eu oro pelo Brasil, depois eu oro pelo mundo. Isso é fácil, isso ajuda a gente na hora de orar, na hora de você não se perder muito para onde eu estou indo, onde eu vou. Gente, isso é só uma estratégia, tá bom? Se você tem alguma dificuldade aí de se concentrar, essa talvez seja uma dica que vai dar uma ajuda para a gente. E por último, eu coloquei aqui um tipo de oração, né, que agrada a Deus, né? Você fala, não sei que orar, eu fico só orando minhas coisas e tal. É a oração de confissão. É a oração de passar um tempo confessando o seu coração a Deus, confessando seus pecados a Deus. Não sei se vocês têm prática disso na sua vida, de gastar um tempo de oração para confessar os pecados. Mas esse é um hábito da graça que com certeza vai organizar o seu ser interior, organizar a nossa vida espiritual. É um hábito da graça da oração. E por último, meninas, mas não menos importante, é o hábito da graça da comunhão. A
A gente já viu que a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a oração, essas duas, elas são hábitos da graça que vão ajudar a gente a ordenar o nosso mundo interior, a nossa vida espiritual. E aí, por último, né, como eu falei, mas não menos importante, está aqui a comunhão, né? A comunhão com os irmãos, passar tempo uns com os outros. Hebreus é um livro que fala bastante sobre isso. Lá em Hebreus 3:13, a gente fala assim, né? Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros em todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aí no capítulo 10, versículo 24, fala assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meninas, comunhão é uma das coisas que vai deixar a sua vida espiritual organizada. É impossível dizer que a gente tem ordem na vida espiritual, que está tudo bem no meu relacionamento com Deus, está tudo bem no meu interior, se você não está provando comunhão. É impossível isso aqui. Por quê? Porque o texto de Hebreus está falando que se a gente não se encoraja mutuamente todos os dias, uma coisa vai acontecer. A gente vai ser endurecido pelo engano do pecado. Olha isso. Endurecido pelo engano do pecado. Então, a matemática é simples. Sem comunhão, com certeza vai ter caos na sua vida espiritual. O contrário, gente, não é possível. Não é possível, o texto é bem claro aqui. Então, como ter comunhão, né? Ser vulnerável, né? Como a Lara falou, né? Ser vulnerável, se abrir com outras pessoas, deixar com que outras pessoas te aconselhem. Talvez você está vivendo esse momento caótico no seu vida espiritual, você já conversou com alguém sobre isso? Você já abriu o seu coração sobre isso? É uma coisa muito importante. Uma coisa maravilhosa da comunhão também é que ela ajuda a gente a enxergar como as outras pessoas vivem a Deus no dia a dia delas. Então, você olha para a vida daquela pessoa, aquela mulher, aquele amigo seu do PG, uma pessoa que você está observando ali, que você tem contato frequente com ela, você fala, nossa, é assim que essa pessoa vive com Deus. Nossa, eu não sabia disso. Gente, quantas vezes na minha vida tinha coisa que eu lia na Bíblia e não entendia como aquilo se dava na prática. Daí eu olhava para a vida da minha discipuladora, olhava para a vida de alguém da minha família, de uma mulher que eu caminhava junto, e falava, nossa, é assim que vive. Entendi. A pessoa, ela modela como vive, né, aquela verdade bíblica. Então, a comunhão, ela é extremamente necessária para ordenar a nossa vida espiritual. E, por último, a Iba Viva sempre está batendo, né, nessa tecla, é a vida de discipulado, né? A gente tem um sistema bem legal de discipulado na Iba Viva, em que a gente tem mulheres mais velhas, mais experientes na caminhada, caminhando com mulheres que estão ali em outra fase, são mais novas e querem conhecer mais do Senhor, querem ouvir mais de Deus, aprendendo com a experiência e aprendendo com a experiência bíblica dessa mulher também. Então, gente, todas essas coisas, né, que fazem parte da comunhão, elas com certeza vão ajudar a ordenar a nossa vida espiritual. Então, encorajamento aí prático, bem claro para vocês. Hábitos da graça. A gente precisa desenvolver os hábitos da graça na nossa vida. Caso contrário, a gente não vai conseguir provar dessa ordem espiritual que o Senhor quer oferecer para a gente. Ok. Então, como até falou, queridas, nós vimos então a importância, né, de nós cultivarmos o que até chamou aí de hábitos da graça. E a gente precisa entender, então, que todo novo momento, toda nova fase da nossa vida, a gente precisa voltar e lembrar isso que até falou, né? Todos esses princípios, tudo isso que seriam os nossos hábitos, essas disciplinas, a gente precisa estar sempre retomando isso, né? Nunca vai ser um assunto passado, já sei, já domino isso. A gente precisa estar sempre realmente voltando nesses assuntos, relembrando, colocando em notas, trazendo esses versículos à nossa mente, porque são importantes. E essas fases que a gente experiencia, as mudanças à nossa volta, que às vezes geram o caos todo, ela influencia tudo em nós, tudo na nossa vida. E como até falou no início, Deus é o mais interessado em organizar nossa vida espiritual. Deus é o mais interessado em colocar ordem no caos que a gente pode estar vivendo. E Deus, ele tem novidade de vida para nós. A Bíblia fala, né, que Deus é como um manancial de águas que ele nunca para de jorrar, ele sempre tem novidade de vida para a gente, ele sempre tem alimento para nós. E a gente precisa, então, como Paulo falou, né, eu compartilhei o versículo com vocês, nós precisamos, então, olhar adiante, focar no nosso alvo, nós precisamos caminhar seguindo em frente
E a gente precisa entender que para a gente viver esses processos e experimentar esse novo de Deus para nós, a gente precisa, em alguns momentos, realmente fazer aquilo que Paulo disse, né? Deixar algumas coisas para trás. Avançando para as coisas que estão adiante de mim, a gente precisa deixar algumas coisas para trás. E a gente já está encerrando, eu gostaria só de compartilhar com vocês a respeito disso. Porque a gente precisa, nesse processo de reorganizar, nesse processo de limpeza, de faxina, a gente precisa entender a diferença entre algumas coisas. Pode mudar, por favor, o slide? Pode mudar, isso. A gente precisa entender a diferença entre essas duas coisas, entre o lixo e o entulho. E eu queria rapidamente, então, só compartilhar isso com vocês, que quando nós estamos nesse processo, e eu acho legal, assim, a gente ter essas figuras na nossa mente, que eu acho que fica mais didático, né, para a gente poder estar comparando e aprendendo. O lixo, queridas, quando a gente vai dar essa faxina, quando a gente vai limpar algo, a gente sabe o que é lixo, porque lixo tem cara de lixo, lixo tem cheiro de lixo. Né? Vai na sua cozinha, você rapidamente consegue identificar o que é lixo, o que precisa ser descartado. Quando você está fazendo uma faxina na sua sala, no seu escritório, a gente consegue identificar o que é lixo. O problema são os entulhos. Porque entulho é tudo aquilo que foi útil e que fez sentido em algum momento. Aquilo que realmente, para aquela fase, foi útil, para aquela fase você usou, para aquela fase aquilo fazia sentido, mas que hoje não faz mais. Tem pessoas, né, que têm até problemas de acumulação, né, os acumuladores, e como um exemplo simples aqui eu poderia dar, não sei, algumas pessoas que se apegam a algumas coisas, eu vou usar isso de novo, não, isso aqui vai fazer sentido em algum momento, vai ser útil em algum momento, e elas se apegam e aquilo está sempre ali. Algumas pessoas têm muitas coisas acumuladas que elas estão sempre, não, vai fazer sentido, eu vou usar em algum momento. E aquilo está unicamente ocupando espaço, juntando poeira, juntando sujeira, não faz sentido nenhum. Fez sentido para uma outra fase. E a gente precisa lembrar do que, né, Paulo falou para a gente, eu compartilhei com vocês, que Deus, ele tem coisa de menina para menina, e Deus tem coisa de mulher para mulher. Não tem como eu ser uma mulher e ter atitudes como se eu tivesse 15 anos de idade. Não tem como eu me vestir, não tem como me portar, não tem como eu ter comportamento que talvez faziam sentido naquela época. Naquela época fez sentido, naquela época foi útil, mas não dá para eu trazer e querer viver no agora, porque eu vivo uma outra fase. E quando Deus nos chama para essa responsabilidade, quando Deus nos chama para nós realmente sermos maduras, Deus está reservando coisa de mulher para mulher. E Deus tem coisa de menina para menina. E nós precisamos entender, queridas, quando chega esse momento de deixar coisas para trás. Quando chega esse momento da gente realmente, eu preciso deixar, eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão diante de mim, prosseguindo para o meu alvo, que é Cristo. E prosseguindo nesse caminho e nesse processo de maturidade. É isso que o Senhor está nos chamando, esse processo de reorganizar e reestruturar as coisas que estão fora de ordem na nossa vida. E o Senhor, nesse processo, ele nos faz um convite. E eu queria fechar com isso. O convite que o Senhor nos faz é um convite para que nós possamos provar dele. Quando nós provamos, quando nós experimentamos de Deus, a gente vai criando essa vida, essa vivência com a palavra de Deus, a gente vai alimentando o nosso ser interior, a gente vai crescendo espiritualmente. É o que até falou, é no dia a dia. A gente vai fazendo como vai dando para fazer, mas a gente precisa fazer, a gente precisa assumir esse compromisso e essa responsabilidade. No dia da palestra, a gente fez uma dinâmica que não daria para fazer hoje, mas a gente compartilhou uns biscoitinhos com as mulheres que estavam ali, para que elas pudessem, de fato, experimentar e provar desse biscoitinho. E quando a gente prova de algo bom, a gente tem prazer naquilo. Quando algo é bom, a gente se deleita, a gente tem uma experiência. Você já teve uma experiência assim, gastronômica, sabe? Quando você come, você prova algo bom, você fala, nossa, que coisa gostosa. E você quer que outros provem também.
provar da bondade de Deus, queridas, é nós realmente experimentarmos Deus diariamente, aonde nós estamos, da forma que nós estamos. O Salmo 34, versículo 8, olha o que ele diz, está no slide. Provem e vejam, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Nós somos convidadas a provar, a experimentar, a deleitar, a ter prazer em quem Deus é. E tudo que é bom, a gente constrói uma memória afetiva com aquele bom. Então, quando você tem uma experiência com aquilo que de fato é bom para você, você cria uma memória afetiva. E aí nós vamos tendo uma referência do que é bom. E é igual com a comida mesmo, né? Quando você prova algo bom, e aí quando você vai provando algo que não é tão bom, você tem essa referência do que é bom, do que faz sentido, e você fala, isso aqui não é bom. Isso aqui não é bom. Isso aqui não faz sentido. Isso aqui não traz o prazer, isso aqui não traz o deleite, isso daqui não traz a alegria, isso aqui não traz a paz. E nós vamos criando, então, memórias afetivas com o que de fato é bom, que é Deus. E até compartilhou, né, de alguma das memórias que ela tem de vida de oração, de leitura da Bíblia, nós vamos criando memórias com Deus. E esse é o convite de Deus para nós. Provar de Deus é provar dessa vida diária, de rotina, de dia a dia, e nesse dia a dia, na nossa rotina, nessa caminhada, nesse processo, nós estamos criando memórias com Deus. E eu queria convidar vocês nessa noite a ter esse tempo, assim, a fechar os seus olhos se você quiser, enfim, fique à vontade, mas eu quero te convidar a esse tempo de silêncio, nós vamos ter esse tempo de oração, e pensar em como você tem provado de Deus. Deus sabe exatamente a fase que você está vivendo agora. Não sei se você está vivendo uma fase de perda, de doença, de separação, de luto, ou, não sei, um novo relacionamento, ou desemprego, eu não sei. Mas eu sei que realmente as mudanças, elas geram muitas coisas em nós. Elas podem desestruturar e desestruturar a nossa vida espiritual também. E Deus, Ele nos vê no meio do nosso caos. Deus, Ele nos acolhe no meio do nosso caos. E eu quero te convidar agora a pensar, apesar de todo o caos ao seu redor, todo o caos, a situação que você está vivendo hoje, que pode ser super angustiante. Eu quero que você pense agora como você tem experimentado da bondade de Deus no seu dia a dia. O quanto você tem reconhecido a bondade de Deus na sua vida. O quanto você tem parado e contemplado a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus, querida, ela nos alcança. O amor de Deus, ele nos alcança na nossa bagunça, no nosso caos.